Agora a gente vai falar de equação do primeiro grau, tá certo? Por que uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau, ela é basicamente dessa forma daqui. Ax mais b igual a um certo valor, tá certo? A gente vai ter uma incógnita, tá certo? Onde vai querer ser encontrada essa incógnita. No caso aqui a gente está trabalhando só com x, mas poderia ser uma incógnita qualquer, tá certo? Incógnita, essas letras que a gente está vendo aqui, onde são números que a gente tem que descobrir na resolução de uma equação do primeiro grau, tá certo? E para isso a gente tem que se atentar a algumas regrinhas. Primeira coisa, eu tenho que saber o que é primeiro membro, o que é segundo membro de uma equação, de qualquer igualdade, tá certo? Suponha que tenha uma equação dessa forma daqui. Tudo que tem antes da igualdade se chama primeiro membro, tá certo? E tudo que vem depois, segundo membro. É só levar isso na cabeça. O que vem primeiro membro, o que vem depois, segundo membro. E outra coisa, a gente vai ter que ter algumas relações, saber na cabeça, saber no pensamento aí, em atividades que já foram feitas, das operações inversas. Ô professor, o que é uma operação inversa? Um exemplo, uma operação inversa quer dizer que ela é o oposto da outra. Uma soma, se a gente soma 2 mais 5, 2 mais 5 vai ser igual a quanto? A 7, né? Mas se a gente pegar 7 menos 2 vai ser igual a 5. Ou se a gente pegar 7 menos 5 vai ser igual a 2. São operações inversas. Então, o inverso da adição é a multiplicação, tá certo? São operações opostas. O inverso da adição é a multiplicação. Outra coisa que a gente tem que saber também, o inverso da multiplicação será a divisão. Vocês botam isso na cabeça. Primeiro, o inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da potenciação será uma radiciação. Ou, vice-versa, o contrário, de uma radiciação será uma potenciação. Vocês botam isso na cabeça, mas vai dar para aprender mais na prática. Vamos lá agora para a prática, né? A gente tem uma equação aqui. Essa equação é x mais 2 igual a 6. Ela é muito fácil de saber, até por tentativa, né? Um exemplo, a gente tem um número, onde esse número é somado com 2 e ele é igual a 6. Que número é esse? 4, né? Mas como a gente encontra, professor, matematicamente esse número? Vai ser dessa forma que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Aqui eu tenho x mais 2 igual a 6. Lembra dos processos inversos. A gente tem que isolar o x, isolar a incógnita. O objetivo geral de uma resolução de uma equação do primeiro grau é achar o valor da incógnita, tá certo? O valor da incógnita ali é x. Eu quero achar o número 4, que eu já falei a vocês qual número é, porque está bem fácil essa equação de descobrir. Mas vamos ver como a gente vai achar? Primeiro a gente vai ter que deixar esse x sozinho no primeiro membro. Vai ter que achar alguma forma de deixar esse x apenas no primeiro membro. E no segundo membro eu faço as outras operações. Vamos lá. Eu tenho x. Aqui está positivo, tá certo? Está somando. Qual é o inverso da adição? A subtração. Deixei o x sozinho, passei para o segundo membro, ele em forma de subtração. Se estava positivo, vai para o segundo membro negativo, porque isso aqui é uma soma, tá certo? A adição, depois o inverso é a subtração. Qual será o valor de x? 6 menos 2, 4. Aquele que a gente já tinha comentado, tá certo? Então, se eu somar 4 mais 2 é igual a 6. Isso é o básico. A gente tem que deixar o x isolado, o x sozinho no primeiro membro. Esse é o objetivo geral.
Se a gente conseguir, já é um ponto positivo. Se não conseguir, não sei como vocês vão conseguir responder, né? Achar a solução. Agora vamos para esse segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, a gente tem o seguinte. A gente tem 2 que está multiplicando x menos 3 igual a 7. Toda vez quando tiver um número e esse número estiver próximo a uma incógnita, será uma multiplicação. Então vamos tentar isolar isso aí. Seria 2x, eu vou repetir, tá certo? O x tem que continuar no primeiro membro. Eu vou passar o menos 3 para o segundo membro, tá? No primeiro passo para o segundo, tá negativo, passo positivo. Eu vou repetir novamente o x. Eu vou fazer a soma agora. 7 mais 3, 10. E agora, professor, o x não está sozinho. O que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei o quê? Vocês têm que trabalhar com os inversos, as operações inversas. Se esse 2 está multiplicando o x, ele vai passar para o segundo membro em forma de uma divisão. Vai ficar 10 dividido por 2, tá certo? Aqui é uma multiplicação, ele passa para o segundo membro em forma de uma divisão. Então, quem vai ser o valor de x, professor? Vai ser o resultado de 10 dividido por 2, será 5. Então, x vai valer 5. Vamos ver se isso é verdade? Se eu pego e substituo aqui, no lugar de x, coloco 5. Vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 7. Consegui encontrar o resultado. Isso é para tirar a prova. Tá bem? Vamos lá para o outro caso. Esse exemplo 3. A gente tem um zero aqui no segundo membro e está tudo no primeiro membro. Só que lembre que a gente tem que deixar o x isolado sozinho no primeiro membro. Então eu vou ter 5x igual, tá positivo, vem para cá negativo. Professor, cadê o zero? O zero não é preciso fazer operação com zero, então eu não vou precisar desse zero mais. X vai ser igual, tá multiplicando, passo para o segundo membro, dividindo. Então, vai ter que fazer jogo de sinais nessa divisão. Menos com mais dá menos. 25 dividido por 5, 5. Então, o resultado de x vai ser menos 25. Se a gente pega, menos 25 não, menos 5. Se a gente pega menos 5 vezes 5, vai dar menos 25. Mais 25 vai ser igual a zero. Então, conseguimos encontrar o valor dessa equação. Vamos lá agora para esse outro caso. É um caso semelhante a esse daqui, não é isso? Então eu vou ter 7x igual a 5. Passando isso aqui que está subtraindo, né? Passa em forma de adição. Vai ficar 7x, 5 mais 9, 14. Se está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então, quem vai ser o valor de x? X vai ser igual a 2. Certo? Então a gente viu aí que o valor de x é igual a 2. Se a gente substituir aqui, vai encontrar 5. E agora vamos para esse caso aqui, pessoal. A gente observa que tem um x aqui no segundo membro. Como é que eu faço para passar ele para o primeiro membro? É aquela mesma coisa, da mesma forma. Tá certo? Eu vou ter 8x. Eu tenho que deixar o x isolado sempre no primeiro membro. Então se ele estiver no segundo membro, tá positivo, vem para cá, negativo. Lembra que os números que estejam sozinho eu tenho que passar para o segundo membro. Se está negativo, ele fica positivo. 8x menos 3x, eu vou ter quanto? 5x. Tá certo? 5x vai ser igual a 15. Se está multiplicando, passo para o segundo membro dividindo. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então esse é o resultado da equação. Difícil? Não, né? Então, esses foram alguns exemplos. Agora a gente vai para o exemplo 6, que é o exemplo da balança. A balança de 2 pratos, ela indica um equilíbrio, tá certo? Se um lado não estiver com a massa igual do outro lado, ele vai estar desequilibrado, pendendo para um lado ou para o outro. Se a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de igualdade. A gente está falando que a massa desse lado é igual à massa desse outro lado. Então vamos lá.
ver essa questão. Vou apagar aqui. Observa o seguinte, que aqui desse lado tem alguns pesos. São 5 pesos de 5 kg cada. Então, no primeiro membro, eu tenho 5 pesos de 5 kg cada, tá certo? A gente vai representar ele por meio de uma equação. No outro lado, no segundo membro, eu tenho 2 pesos de 1 kg, ou seja, 2 kg. E depois eu vou ter uma caixa. Essa caixa eu posso chamar de um número qualquer, eu vou chamar de Z, tá certo? Para a gente sair um pouco do X. Agora vamos encontrar o valor dessa caixa aqui. Quanto essa caixa tem que pesar, tá certo? Entre aspas, que peso tem outras definições. Qual é a massa dessa caixa para a gente saber quantos quilogramas ela tem. Primeiro, observe que o Z está no segundo membro. O que a gente faz para passar para o primeiro membro? A gente tem que, se ele está positivo, ele vem negativo para o segundo membro, tá certo? Então vamos lá, o 2 continua, o 5 tem que ir para o segundo membro, tá certo? Consegui fazer isso aí. E agora, eu tenho menos Z igual a 2 menos 5, eu vou ter menos 3. Eu tenho 2, mas devo 5, vou ficar devendo ainda 3. Mas professor, o sinal ficou negativo aqui. E agora o que é que eu faço? Vocês vão ter que fazer alguma forma para que ele fique positivo. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar toda essa equação por menos 1. A gente não vai alterar nada dessa equação. Menos com menos vai ficar mais, né? Menos com menos fica mais. Então eu tenho que Z é igual a 3. Ou seja, essa caixa aqui tem 3 kg. E era só o que faltava, né? 3 kg mais 2 kg, 5 kg, que é o que a gente tem aqui desse lado. Então isso, gente, é equação. Eu deixei algumas questões para vocês fazerem, tá certo? Na primeira questão, deixa eu apagar aqui. É fácil, professor? Não, esse conteúdo é difícil, tá certo? É difícil de compreender, é difícil de resolver. Tem casos que é mais difícil ainda de resolver essa equação do primeiro grau, mas tudo vai se aprendendo com o tempo. Vamos lá. A primeira questão está dizendo, resolva as seguintes equações do primeiro grau. Eu vou resolver para vocês a letra D, vocês resolvam o resto. Vou resolver a letra D da primeira questão. A letra D da primeira questão está dizendo o seguinte, que 2x mais 8 é igual a x mais 13. Como é que a gente faz isso aqui? Tudo que tem x fica no primeiro membro, o que não tem vai para o segundo membro. Aqui eu vou repetir, o 2x já está no primeiro membro, este x está no segundo, vem para o primeiro membro, subtraindo, porque está positivo. Aqui eu tenho 13, aqui o 8 está positivo, ele vem para o segundo membro negativo. Eu tenho 2x menos x, toda vez quando tiver menos x aqui é a mesma coisa de ter 1. Então 2x menos x eu vou ter x, tá certo? 13 menos 8, 5, né? Então, que é o valor de x? 5, tá bem? Vocês façam o restante aí. Na segunda, resolva as equações 5y mais 2 igual a 8y menos 4 e 4x menos 2 igual a 3x mais 4 e determina o valor numérico de y, tá certo? Na letra A, o valor numérico de x, quer saber o valor de x, o produto de y por x, ou seja, você vai pegar o resultado que encontrou de y e multiplicar pelo resultado que encontrou de x e o quociente de y por x. O quociente é a divisão. Pegar o valor de y dividido pelo valor de x. Vamos para a terceira. Um retângulo com 100 centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com 10 centímetros a mais que o lado menor. Quanto mede o lado menor dessa figura geométrica? Monta a equação e resolva. Vocês têm que levar em consideração aí o que a gente aprendeu de figuras planas, áreas de figuras planas, tá certo? Está dizendo que tem um lado e o outro lado é 10 centímetros maior do que ele, desse retângulo. E a altura desse retângulo tem
100 centímetros de perímetro. Vocês tentem encontrar aí. É uma equação simples. Na quarta, determine o valor representado pela letra X. Aí tem uma balança, né? E dos pratos, vocês vão tentar encontrar aí o valor de X aí nessa balança. Da mesma forma que a gente encontrou ali no exemplo. E qualquer dúvida, gente, vocês voltam o vídeo que fica melhor para compreender, tá certo?